Oremos. Santo Deus que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, ó Pai amado, pelo momento que nós estamos aqui, Senhor. Nesse teu santo dia, o dia de graça, o dia de amor, o dia de alegria, o dia de festividade. Que o teu Santo Espírito continue conosco, Senhor, nesta manhã de sábado. E que agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, que nós possamos sairmos completos dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Bom sábado. Que bom poder estar de volta a casa. Quando eu cheguei ali, eu já falei para a Rose assim, tudo bem? Eu falei para a Rose assim, tem muita gente diferente. Eu sei que da outra vez, minha voz não está muito boa, mas eu sei que da outra vez que nós viemos aqui, a gente já tinha visto bastante rostos assim diferentes, e eu tenho certeza que alguns de vocês lembram aqui de mim, mas bastante gente realmente assim que nós não conhecemos. E é um prazer poder estar com você nessa manhã de sábado, poder conhecer você nessa manhã de sábado. Saiba que você é muito especial para Deus e para nós também, porque afinal de contas todos nós somos irmãos em Cristo. Amém? E que bom poder rever vocês, né? Rever nossos amigos, nossos irmãos, nossa família, a nossa igreja. Como eu disse para a Sandra na escola sabatina, né? Estamos em casa. Eu confesso que mesmo estando em casa, estava um pouquinho nervoso, mas a Malena, cadê a Malena? Obrigado, Malena, por aquela oração. A Malena fez uma oração tão poderosa, tão maravilhosa, que não tem como não sermos recheados ou completos do Espírito de Deus, do amor de Deus. Estou vendo aqui alguns rostos, né, que a gente não se cumprimentou aqui, a Sil, a família, a irmã Adelaide. Não tivemos ainda o privilégio de nos cumprimentarmos, mas logo em seguida nós estaremos no almoço juntos e espero que vocês fiquem aqui no almoço conosco. Tá bem? Bem, o título desta manhã é o Cessar de Deus. Eu não trouxe aqui para você hoje nenhum PowerPoint. Nem comentei lá com o pessoal da mídia, porque eu não vou usar. Na realidade, o que nós vamos usar é o PowerPoint de Deus, a Bíblia. Nada contra usar PowerPoint. É que eu confesso para vocês que eu aqui não tenho muita habilidade em falar usando o PowerPoint, tá bom? Ou usar transmitindo aqui. Mas eu prometo para vocês que na próxima vez que eu vier, eu vou trazer algo bem preparado ali para transmitir no telão. Nesse telão maravilhoso. A igreja está muito bonita, irmãos. Parabéns. Bem, nós já oramos e vamos começar lendo a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 14, verso 7. Esse é o verso que atualmente é o versículo bíblico que eu mais gosto da Bíblia. Apocalipse 14, verso 7. É o meu predileto. Antes eu tinha outros versículos que ainda gosto muito, mas esse aqui é o meu predileto. Obrigado. Você trouxe a sua Bíblia, ou se você não trouxe, pode usar o seu aparelho, ou sentar próximo a alguém. Eu falei aqui Apocalipse 14, 7 e eu fui em outra passagem. Mas tá bom, encontramos. Apocalipse 14, 7. Talvez você já conheça bem esse texto. Antes de nós lermos a passagem bíblica, o texto bíblico, nós sabemos ali que um versículo antes, existe um anjo voando sobre o céu. Esse anjo ele tem uma mensagem, ele tem um evangelho eterno. E esse anjo ele vem clamando com grande voz. E esse anjo nós entendemos que são todos os mensageiros de Deus que transmitem a palavra de Deus. E esse anjo, esses mensageiros de Deus, eles pregam o evangelho para quem? Para todos os povos. E vamos agora ao verso 7. Dizendo em alta voz:
temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Nós estamos estudando a lição da escola sabatina, nós vemos ali os juízos de Deus, o amor de Deus, como tudo está em harmonia, né? As coisas de Deus são harmônicas, o amor e a justiça. E aqui então essa mensagem diz que o juízo de Deus, a hora do seu juízo, chegou. E agora vem um imperativo, um mandato, um mandamento de Deus. E Deus aqui agora ele dá ordem dizendo a todos os povos, a todas as tribos, a toda a língua, a todas as pessoas: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A quem nós devemos adorar? A Deus. Por que devemos adorar a Deus? Porque Ele é o Criador. Salmos 95 nos diz que Deus é o Criador. Salmo 24 também nos diz que Deus é o Criador. Por isso nós devemos adorar a Deus, porque Deus é o nosso Criador. Agora, para nós podermos entender um pouco melhor isso daqui, temos que voltar aonde? No relato da criação. Nós precisamos voltar no relato da criação e saber o porquê nós temos que adorar a Deus, porque Deus é digno de adoração, porque Deus, Ele é o Criador. É interessante que quando nós vamos em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, que é onde está o relato da criação, ali, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, o personagem central é Deus. Deus é o personagem central desses dois capítulos. Só no capítulo 1, você vai ter ali 32 vezes a palavra Deus. Por exemplo, Deus criou. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus fez, Deus falou, Deus fundou. 32 vezes aparece a palavra Deus. Portanto, Deus é o autor principal. Deus é o personagem principal do primeiro capítulo. E quando você vai no segundo capítulo, que é a conclusão da criação, diz ali então que Deus, ele terminou, né? Diz assim: assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E aqui nós encontramos 10 vezes, somente no versículo 2 e versículo 3, 10 vezes mencionando sobre Deus. Deus é o personagem principal. Então vamos ler aqui o capítulo 2, verso 2. Diz assim: no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. Ele realizou, Deus. E ele descansou, Deus. E no sétimo dia, todo o seu trabalho que ele havia feito. E Deus abençoou. E o sétimo dia, e Deus o santificou. Porque Deus havia descansado. E todo o seu trabalho, o trabalho de Deus, que Deus criou e Deus fez. Então, 10 vezes menciona aqui sobre aquilo que Deus havia criado, aquilo que Deus havia feito. Assim que na primeira semana, na semana da criação, tudo foi feito por Deus e para Deus, tá certo? Correto? Deus foi quem criou, Deus foi quem trabalhou, Deus foi quem fez tudo. O homem não fez nada. Também aparece uma palavra aqui no capítulo 2, que chama Shabat. Essa palavra aparece 2 vezes. E o Shabat significa cessou, ou traduzimos como descansou, ou também podemos traduzir como sábado. Ou seja, talvez você já ouviu alguém falando Shabbat Shalom, que é feliz sábado, que nós traduzimos para a nossa língua portuguesa, né? Mas também pode se referir, ela se refere ao cessar de Deus. Deus cessou. Essa palavra, Shabat, ela é traduzida na Bíblia inúmeras vezes. A maioria dos versos bíblicos que são traduzidos para a língua portuguesa, do Shabat para a língua portuguesa, é a palavra cessar. O verbo cessar. Cessou, cessando, cessa, cessou, parou.
Essa é a palavra traduzida para o português. Então ela aparece em alguns textos bíblicos, em Josué capítulo 5, Neemias capítulo 6, Salmos 46 e em muitos outros textos bíblicos mais. Portanto, o sétimo dia é o cessar de Deus. Deus cessou. Deus criou o mundo em 7 dias. Deus criou todas as coisas. Deus fez o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E Deus agora ele cessa. O Shabat. Deus cessou. Deus parou. Ele cessou a sua obra. Ele não fez mais. Ele não criou mais. Ele cessou a obra na criação deste mundo. Tá certo? Assim que Gênesis capítulo 2, nós encontramos ali 3 vezes a menção sobre a palavra o sétimo dia. E encontramos 3 vezes o ato de Deus. Somente no capítulo ali 2, versos 2 e 3. O primeiro ato de Deus, o que ele fez? Descansou. Depois ele abençoou. E depois ele santificou. O sábado só se tornou santo depois que Deus descansou. O sábado se tornou santo no final do dia. Quando o dia acaba, então Deus fala assim: eu abençoo esse dia e santifico esse dia. Primeiro Deus descansa e depois ele abençoa e santifica o sétimo dia. Porque esse é o cessar de Deus. Agora vamos analisar com um pouco mais de cuidado. Veja que interessante. Aqui no capítulo 2, diz assim: e no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no sétimo dia, de todo o trabalho que havia feito. Aí vem a palavrinha, ou melhor, a letra E. Depois que diz que ele descansou de tudo o que havia feito, diz: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Por quê? Porque ele havia descansado do seu trabalho. O próprio verso aqui já nos dá a ideia, o entendimento de que qual o motivo, por que Deus abençoou, por que Deus santificou? Porque ele havia descansado, ele havia cessado. A palavra Shabat. Vamos a Êxodo capítulo 20, verso 11, onde nós vamos entender melhor esse assunto. Êxodo capítulo 20, verso 11. Aqui onde está falando dos mandamentos de Deus. E ali nós vamos ler apenas no momento o versículo 11. Gênesis capítulo 20, versículo 11. Desculpa, Êxodo. Êxodo 20, 11. Então aqui diz lá. Vamos começar do verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E descansou no sétimo dia. Portanto, agora vem a palavra portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então ele descansou, portanto, ele santificou e descansou. Quando nós vamos na língua portuguesa, a palavra portanto, ela é uma conjunção que ela vem depois de um verbo, que ela vem depois de uma oração anterior a ela, que antecede essa palavra, para poder indicar uma conclusão da primeira ação. Então, ela vai concluir a primeira ação. Quando ele descansa, ele cessou, ele não criou mais, ele descansou, ele cessou. Agora vem a palavra portanto, para poder concluir a ação de Deus, o cessar de Deus. Então, depois que Deus cessou, depois que Deus parou de criar, então ele abençoou e santificou o dia de sábado. E isso é muito importante nós sabermos. Nós precisamos entender isso.
porque vocês vão saber o porquê nós precisamos, porque é importante saber que Deus abençoa e santifica o sábado depois que ele cessou. Ok, nós vimos que na criação do mundo, o homem não fez nada. Os seres humanos não fizeram nada. Deus fez tudo. Deus criou o mundo em 6 dias e cessou no 7º. Deus criou todas as coisas. O personagem central foi Deus. E eu estou repetindo porque a repetição é o método de ensino. Então, o homem não fez nada, os seres humanos não fizeram nada na primeira semana da criação. Porque quem fez foi somente Deus. Quando nós vamos, algo assim curioso, quando nós olhamos para a astronomia, nós encontramos algumas medidas de tempo. Por exemplo, como nós sabemos que um dia tem 24 horas? A Terra dá a volta em torno dela mesma. Completa um ciclo de 24 horas. Quando nós temos o ciclo lunar, as luas, né, que nós temos, lua nova, lua cheia, a lua minguante, crescente, nós temos um período aproximadamente de 1 mês. E quando a Terra dá a volta no Sol, 1 ano. São 365 dias e 1/4. Mas olha que interessante, a semana não temos. Não há nada na astronomia que relata sobre o período semanal, sobre a medida de tempo da semana. Então, por que as semanas são 7 dias? A semana podia ser 5 dias, podia ser 10 dias. Inclusive, na Idade Média, a França, ali na Revolução Francesa, eles trocaram a semana de 7 dias para 10 dias. Pelo menos tentaram. E depois tiveram que voltar para 7 dias porque não deu muito certo aquilo. Agora, como que é simples de entender as coisas? Simplesmente é a questão de acreditar naquilo que Deus fez. Como nós sabemos por que a semana tem 7 dias? Porque Deus criou. Deus criou 6 dias e cessou no 7º. Deus estabeleceu uma semana de 7 dias. Simplesmente assim. Deus trabalhou 6 dias, fez toda a sua obra, e no 7º dia ele cessou. Agora eu quero perguntar para vocês, e eu preciso da resposta de vocês. Qual foi a semana que Deus entrega a Adão e Eva? Foi a primeira semana ou a segunda semana? Vou perguntar novamente. Alguns falaram um pouco tímidos. Qual foi a semana que Deus entrega para a humanidade, para Adão e Eva? A primeira ou a segunda? A segunda semana. Por que a segunda semana? Quem criou a primeira semana? Deus. Como que Deus ia entregar a primeira semana para Adão e Eva se eles ainda não haviam sido criados? A primeira semana foi de Deus. Deus criou a primeira semana, não teve nenhum ato de Adão e Eva. Eles não fizeram nada na primeira semana. Sabe de uma coisa? Eu não vou falar aqui de pessoas, mas de ideias. Porque nós devemos discutir ideias e não pessoas. Mas quando nós olhamos no mundo cristão, a grande maioria dos cristãos hoje, eles dizem assim, que porque a primeira semana não foi nada dos seres humanos, os seres humanos eles não fizeram nada, quem criou foi Deus, Deus que estabeleceu tudo, Deus que fez tudo, então não tem nada com seres humanos. A primeira semana não é nada dos seres humanos. Então você não precisa se preocupar com ali o dia que Deus cessou, com o 7º dia, porque isso não tem nada a ver com os seres humanos. Você não precisa se preocupar com o sábado. Por que a gente vem na igreja aos sábados? Porque a gente acredita que o sábado é o 7º dia, conforme a Bíblia nos ensina, e que nós devemos observar o sábado, reverenciar o sábado, venerar, santificar o sábado, porque o sábado
é o sétimo dia da semana. Mas se Deus criou a primeira semana, e foi Deus que fez tudo, e Deus que cessou no sétimo dia, e a humanidade ainda não havia sido criada, porque Deus ele faz a luz, ele faz a separação das águas, ele cria a flora, a fauna, ele faz tudo. Os seres humanos não fizeram nada. Então, por que nós precisamos adorar a Deus no sábado? E esse é o argumento que a maioria dos cristãos dizem. Eles dizem, o sábado é coisa dos judeus, isso aí é lá para depois, no Monte Sinai. Nós temos que fazer perguntas ao texto bíblico. Como poderia Adão e Eva cessar no primeiro sábado se eles não haviam trabalhado? Quem trabalhou foi Deus. Segundo, Deus ele não podia dar o sábado ao homem sem antes ter criado o sábado. Agora você entende a relação? Porque Deus, primeiro ele cessou, depois quando termina o sábado ele abençoa e santifica. Porque ele ainda não havia santificado o sábado, como que ele ia entregar para Adão e Eva? Deus não podia dar ao sábado... Deus ele não podia mandar Adão e Eva santificar o sábado, porque o sábado ele só terminou depois que Deus cessou. Outra coisa é que Deus não abençoa e nem santifica. E talvez você esteja aí assustado. Por quê? Deus não abençoa e não santifica nada para Ele, mas sim para nós. Porque Deus é a fonte de toda a bênção e de toda a santidade. Deus ele não podia mandar os seres humanos guardar o sábado antes que Deus desse o exemplo de como guardar o sábado. Deus cria Adão e Eva, Deus faz a humanidade, Deus criou tudo, Deus estabeleceu tudo. E aí Deus diz assim, ei, Adão, Eva, vai lá, guarda o sábado. Mas como, Senhor? Adão e Eva, cessa, para. Mas, Senhor, nós não trabalhamos ainda. Afinal de contas, os seres humanos foram criados no sexto dia. Eles não tinham trabalhado ainda. Como que eles iam saber como que eu vou parar e não fazia sentido? Como você vai parar de trabalhar se você não está trabalhando? Não faz sentido. Então, estas e outras razões mais, pelas quais não tinha como a primeira semana ser dos seres humanos. A primeira semana foi de Deus. Deus fez, Deus trabalhou, Deus criou, Deus estabeleceu, Deus cessou. Shabat. Deus nos deu o exemplo como deveria cessar no sábado. Deus não faz nada ou não pede nada que nós façamos sem antes nos dar o exemplo. Deus cessou, Deus mostrou para os seres humanos e agora então Deus entregou para os seres humanos a segunda semana. Lembra na Santa Ceia? Jesus chega para os discípulos e Jesus não tinha ninguém para lavar os pés dos discípulos e Jesus agora começa a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Depois que Jesus faz aquilo, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, agora Jesus entrega aos discípulos e diz assim, sigam o meu exemplo, vão e lavam os pés uns dos outros. E nós fazemos hoje, até nos dias de hoje, a prática da semana da Santa Ceia, do lavar dos pés. Então Deus, ele antes de pedir, antes de mandar que nós façamos alguma coisa, Deus, ele primeiro, ele faz. Assim que o quarto mandamento da primeira semana, ou sétimo dia, ou sábado, ou Shabat, não podia se aplicar a Adão e Eva, porque eles era ali a obra de Deus. Quando nós olhamos no mundo afora, nós vemos, se eu não me engano, foi em 2015,
veio a encíclica chamada Laudato Si. E a Laudato Si é muito interessante, porque ela diz assim, olha, nós precisamos cuidar do planeta, nós precisamos cuidar da criação de Deus. Deus criou, Deus estabeleceu tudo, Deus fez tudo, nós precisamos proteger o nosso planeta, nós precisamos proteger a criação de Deus. E é verdade, nós precisamos proteger aquilo que Deus criou, foi esse o motivo pelo qual Deus nos criou. Deus criou a humanidade para, a Bíblia coloca o termo senhorar ou governar, mas não no sentido de ser um governador tirano que faz maldade para suas criaturas, não, no sentido de cuidar, como se fosse um rei, governar sobre as criaturas. Então, a Laudato Si, ela diz que nós devemos cuidar daquilo que Deus, da criação de Deus, daquilo que Deus havia criado. Mas existe um problema na Laudato Si. Porque a Laudato Si, ela dá uma ênfase na criação de Deus, mas ela diz que o domingo é o dia que deve ser observado. Quando na realidade nós olhamos no relato bíblico e nós vemos que Deus foi o personagem central. Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu tudo, Deus fez o firmamento, Deus disse, Deus abençoou, Deus viu, façamos. E no 7º dia cessou. Shabat. 7º dia, Deus cessou a sua criação. Portanto, o 7º dia não pode ser o domingo, não pode ser a sexta-feira, não pode ser a segunda, não pode ser nenhum outro dia. É o sábado, porque foi Deus que estabeleceu o sábado. Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que cessou no 7º dia. Nós temos um problema com o nosso calendário aqui na Inglaterra. Porque o calendário aqui na Inglaterra, ele começa na segunda-feira. Monday, Tuesday, e vai seguindo e termina em Sunday. Só que esse calendário, ele está contrário ao calendário de Deus. Porque o primeiro dia da criação, nós conhecemos como domingo. Portanto, o domingo não é o dia que Deus repousou. Não é o 7º dia da semana, senão o primeiro. Agora imagina só, como nós vamos comemorar o dia da criação de Deus, o cessar de Deus, em outra data. Hoje, por exemplo, eu vim com essa gravata. A gravata que eu ganhei do meu padrinho de casamento, o Zé Mônica, e a sua esposa. E por que eu vim com essa gravata? Porque amanhã é o nosso dia de casamento, nossa comemoração de casamento. Nós nos casamos nessa igreja, vamos estar comemorando 11 anos de casados, e eu vim com essa gravata para fazer uma homenagem à minha bela esposa. Mas veja bem, o meu casamento, a data do meu casamento, foi no dia 9 de fevereiro de 2014. Eu posso comemorar no dia 8? Não. Talvez poderia até comemorar, mas não faz sentido. Porque a data é o dia 9. Se você comemora o Natal no dia 25, aí você fala assim, não, eu vou comemorar o Natal no dia 1º de abril. Uma pessoa em sã consciência nunca vai fazer isso, porque não faz sentido. Assim como que nós vamos celebrar o cessar de Deus em um dia que Deus não cessou. Não faz sentido. Mas, ainda assim, as pessoas, elas colocam tantos argumentos em cima da palavra de Deus, que são coisas tão... Deus, ele... De fato, existem coisas na Bíblia que são um pouco complexas, mas Deus, ele coloca a maioria das coisas de uma forma muito simples de entender. E então as pessoas vêm e dizem assim, não, mas isso daí foi a primeira semana, e insistem, e dizem assim, não, porque o sábado é dos judeus, não tem nada a ver conosco hoje. E aí vão usar aquele texto bíblico de Êxodo 31, verso 17. Abra sua Bíblia em Êxodo 31, 17. Veja o que diz aqui neste versículo. Êxodo 31, verso 17.
Ok? Abriram? Êxodo 31, verso 17. Este é um sinal entre mim e os filhos de Israel. Ok? Deus disse que é um sinal entre ele e os filhos de Israel. Qual é o sinal entre Deus e os filhos de Israel? O sábado é o contexto do versículo. Porque nos versículos anteriores estão dizendo: durante 6 dias poder-se-á trabalhar, mas o 7º dia é o Shabat do descanso, santo ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho no dia de sábado certamente morrerá. Portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado para observá-lo pelas suas gerações por um pacto perpétuo. Falhou e agora voltou. E o verso 17 vem e diz: este é um sinal entre mim e os filhos de Israel. Como resolver este problema? O problema não existe na Bíblia. A questão é como nós interpretamos aquilo que o texto sagrado está nos dizendo. Primeiro, eu pergunto: existia igreja cristã na época do Êxodo? Não. A dispersação cristã se deu depois que Jesus veio a este mundo, muitos anos depois do Êxodo. Ou seja, no Êxodo não existia igreja cristã. Como Deus ia dizer assim: olha, cristãos, adventistas, guarda o sábado porque é mandamento e vai ser perpétuo. O povo de Deus naquela época eram os judeus. Então Deus estava falando especificamente para o seu povo daquela época. Outra pergunta. Aqui no texto bíblico está dizendo: este é um sinal exclusivamente entre mim e os filhos de Israel? Tem a palavra exclusivo? Não. Não está dizendo que é somente para o povo de Israel, que é exclusivo para o povo de Israel. Mas Deus faz aliança com o povo de Israel, porque o povo de Israel era o seu povo naquela época, era o seu povo naquele momento, era o povo que ele havia retirado do Egito, era o povo que ele havia tirado da escravidão, era o povo que ele trouxe para ser a nação santa, a nação eleita, o sacerdócio real. Mas quando Jesus vem a este mundo e estabelece os seus seguidores, a igreja cristã no mundo, então o povo de Deus passa a ser parte a todos aqueles que creem e aceitam o nome de Cristo como seu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Não somente para Israel. Todo. Para que não morra, mas tenha a vida eterna. Simples assim. Deus criou o mundo. O Salmo capítulo 24, verso 1, diz que o Senhor pertence à terra e tudo que nela há. Ele estabeleceu, ele fundou sobre os mares, sobre as correntes. Tudo foi feito por Deus. Deus criou na primeira semana e Deus fez todas as coisas, por isso Deus é digno de adoração. Deus fez o sábado na criação. O sábado é de Deus e não dos judeus. Se você vai em Êxodo 20, verso 11, diz que o sábado é do Senhor, o teu Deus. Ezequiel, capítulo 20, e verso 12 e verso 20, diz que o sábado deve ser guardado porque é um sinal entre Deus e o teu povo. Isaías 58, versos 13 a 14, diz que se você desviar o pé de profanar o santo dia do Senhor, o sábado de Deus, você vai receber as bênçãos de Deus. E o próprio Jesus disse que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Amém? Aleluia. Assim que o sábado, o 7º dia da criação, é o cessar de Deus. E Deus entregou a todos os seus filhos, aqueles que creem e que obedecem às suas palavras. Agora, nós sabemos que o 7º dia é o dia santo, porque Deus cessou, Deus descansou e Deus abençoou. Mas não existe em nenhum relato na Bíblia
dizendo que existe Semana Santa. Não existe Semana Santa na Bíblia. Existe o Sábado Santo. Não existe Quinta Santa. Não existe Sexta-feira Santa. Essas coisas nós fazemos como uma tradição humana. São tradições humanas. E nós aproveitamos essas tradições humanas, onde as pessoas estão mais acessíveis à palavra de Deus, onde as pessoas estão mais emocionalmente mais próximas à morte de Cristo, à crucificação de Cristo, para nós podermos ensinar as pessoas. Está tudo certo, não tem nada de errado. Mas não existe uma Semana Santa. Não existe uma quinta, uma sexta-feira santa, senão um sábado santo. Mas ok, a maioria dos cristãos celebram a Semana Santa. Pergunto, quantas vezes no ano é celebrada a Semana Santa? Quantas vezes no ano? Uma vez. Quantas vezes no ano é celebrado, por exemplo, Quarta de Cinza? Uma vez. Quantas vezes no ano os cristãos celebram Domingo de Ramos? E por que celebram a ressurreição de Jesus semanalmente? Se celebram tudo que é referente à morte de Cristo, à vida de Cristo, e uma vez por ano, mas a ressurreição de Cristo celebram-se semanalmente. De fato, Jesus ressuscitou no primeiro dia, no domingo, não no sábado. Mas não há nenhum relato na Bíblia, Jesus dizendo que nós devemos comemorar a sua ressurreição. Não há nenhum relato na Bíblia onde diz que Jesus, depois da sua ressurreição, ele observou o primeiro dia da semana. Muito menos os seus discípulos, muito menos os seus seguidores, e nem mesmo Maria, mãe de Jesus, guardou o primeiro dia da semana. Não há relato na Bíblia. São tradições humanas. Vem comigo em Lucas capítulo 23, verso 53. Olha o que o relato bíblico diz. Lucas 23, versos 53 ao 56. Jesus havia sido sepultado. Ele já havia morrido na cruz. E o verso 53 diz assim: E havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho, e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem havia sido posto. E era o dia de preparação. E ia começar o sábado, Shabat. Ou seja, era sexta-feira e ia começar o sábado, o cessar de Deus. Verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. As mulheres tinham seguido Jesus, todo o seu cortejo, todo o trajeto que ele havia feito até a cruz. As mulheres estavam seguindo ele, as mulheres que eram discípulas de Jesus, e agora elas viram como foi colocado o seu corpo no sepulcro, e como foi feito aquilo tudo. E o verso 56 diz: E elas retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do... fizeram o quê? Descansaram. Conforme o mandamento. Seguindo no capítulo 24, verso 1 diz: Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida, e elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Deus
criou o mundo em 6 dias e cessou no 7º. Jesus fez a sua obra, morreu no 6º dia e cessou no 7º. Jesus, ele morreu no 6º dia, ele foi sepultado. No 7º dia, no sábado, ele não fez nada, nenhuma obra. Jesus estava no sepulcro e no 1º dia da semana, Jesus ressuscitou. Deus, ele cessou a sua obra e Deus, ele nos mostrou como nós devemos guardar e observar o 7º dia e santificá-lo na criação e também na redenção. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia não nos engana. A palavra de Deus, ela é certa, fiel e verdadeira. Certa vez alguém me disse assim, mas Jean, todos os dias são de Deus. Deus criou todos os dias. Mas eu pergunto, de quem é a prata, o ouro e tudo que tem na terra? De quem é o dinheiro? Então por que você não entrega todo o dinheiro a Deus? Todo o seu salário a Deus? Por quê? Porque ele pediu décima parte. Todo o dinheiro é de Deus, mas Deus separou uma 10ª parte para um fim específico, para ser santo, para ser sagrado. Todos os dias são de Deus, mas Deus separou um dia específico para ser santo, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Porque Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quantas pessoas no mundo estão morrendo, ou sofrendo, ou tendo problemas, porque simplesmente não param um dia para descansar, não param um dia para adorar a Deus. E nós entendemos que esse dia, o dia que nós devemos parar, descansar, adorar a Deus, alegrar, é o dia do sábado, o dia do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Deus criou e no 7º dia ele cessou. Sabe qual é a diferença do antigo pacto para o novo pacto? A diferença é que no antigo pacto, Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra. E no novo pacto, Deus quer escrever a sua lei no seu coração. Nós estamos passando por momentos muito difíceis no mundo. As coisas no mundo estão mudando rapidamente e constantemente. Os governos mundiais, cada dia mais, estão estabelecendo seus objetivos e juntando, unindo as suas forças para uma destruição, para um caos. Muito em breve, algo estranho vai acontecer. O mundo, em geral, tanto o mundo político quanto o mundo religioso, vai estabelecer um dia e vai dizer que a Terra, o planeta, deve parar nesse dia. E não é o sábado que eles vão recomendar. Em nossos púlpitos será recomendado a observância do 1º dia, do domingo. Em nossos púlpitos. Talvez você não acredita, porque talvez ainda não chegou esse momento na sua igreja. Mas isso vai acontecer. Alguns recomendarão. E é por isso que eu trouxe esse assunto para você, para que você fique e entenda bem esse assunto, para saber que o dia do Shabat é o 7º dia, e não o 1º dia. As coisas estão acontecendo no mundo de uma forma constante, rápida e sucessiva. Os finais dos tempos estão diante dos nossos olhos. Jesus está voltando. Jesus muito em breve virá. E a grande controvérsia entre o bem e o mal será quem você está adorando. Você está adorando o Deus da Bíblia? Você está adorando o Criador do universo? Você está adorando o verdadeiro Deus? Aquele que diz, adorai o Criador, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas. Ou será que nós vamos entrar para o lado da besta de Apocalipse? De um sistema aonde estabelecerá um dia equivocado, que não é o dia de Deus, para nós observarmos. Queridos, o meu desejo
é que você estude a sua Bíblia. Quem me conhece sabe que eu sempre digo, não vai por aquilo que eu estou falando, vai por aquilo que Deus diz. Pega a sua Bíblia, estuda a fundo, de verdade. Lição da escola sabatina é importante para você poder te ajudar, te auxiliar você a entender a palavra de Deus. Estuda. Estuda. Porque vai chegar um dia que você vai ter que ou defender as verdades bíblicas ou aceitar aquilo que o mundo vai impor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Deus os abençoe. Amado Pai, que nós possamos, Senhor, nos apegarmos à Tua Palavra, às Santas Escrituras, com oração, com fervor, buscando, Senhor, o poder do Espírito Santo, para podermos, Senhor, ter um entendimento, para podermos, Senhor, não sermos enganados, porque a Tua Palavra diz que os Teus escolhidos não são enganados. A Tua Palavra diz que, se possível for, enganaria. Mas não é possível, porque os teus escolhidos, o teu povo, esses que estão aqui na sua casa, são aqueles que estudam, são aqueles que querem, Senhor, se apegar a Ti, são aqueles, Senhor, que foram comprados por um preço muito caro do sangue de Cristo Jesus. E é por isso que estão, Senhor, na Tua casa, no Teu dia santo, no dia do Teu Shabat, para poder adorar a Ti e Te engrandecer o Teu santo nome, porque Tu és santo e porque o Senhor é o nosso Criador, porque o Senhor é nosso Redentor, porque o Senhor é aquele que vai fazer todas novas todas as coisas. A Tua palavra diz, Senhor, que de um sábado a outro os Teus filhos virão e adorarão quando Tu estabelecer a nova terra e os novos céus. Senhor, obrigado a Deus por poder nos instruir. Obrigado, Senhor, por poder estar conosco. Que o Senhor continue conosco, Senhor, por toda a nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, testemunhar da Tua palavra.
Deus meu, obrigado por ouvir esta oração, porque nós te oramos em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém.